Em nome de Jesus, chegou o momento de nós ouvirmos a palavra de Deus, né? Momento importante, um momento que nós estaremos atentos à voz de Deus. Eu tenho uma plena certeza que a resposta que você tanto procura, hoje o Espírito Santo de Deus vai falar com você. O direcionamento que você procura para a tua casa, para a tua família, para aquilo que é pessoal para você, o Espírito Santo vai te orientar através da palavra. Abra sua Bíblia, por gentileza, Romanos, livro de Romanos, capítulo de número 12. Nós vamos ler o versículo de número 1 e o versículo de número 2. Romanos capítulo 12, versículos de número 1 e 2. Vamos ler. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A igreja, nós podemos ler juntos o versículo de número 2, no 3, e não vos com este mundo. Coloque a mão no teu coração, vamos orar. Espírito Santo de Deus, ó Pai, mais uma vez, ó Pai amado Senhor, Espírito Santo de Deus, eu venho diante da Tua presença, Senhor, juntamente com a Tua igreja, para ouvir a Sua voz, Pai, através da palavra. Espírito Santo, que eu diminua, Senhor, que o Senhor cresça. Pai amado Senhor, que o Senhor fale, Senhor, com Teus filhos, que seja quebrado, Senhor, todas as correntes espirituais, que seja desneutralizado, Pai amado, espiritualmente, Pai, todo impedimento, toda barreira, Senhor. Pai amado, visita nossos irmãos que estão agora em casa, assistindo o culto ao vivo, por não poder estar na Tua presença. Que a Tua palavra invada esse lar, Senhor, essa casa, o seio dessa família, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode sentar batendo uma salva de palmas para Jesus, glorificando o nome dEle. Irmãos, nós estamos diante de um texto muito poderoso, um texto muito conhecido, um texto muito lido, um texto onde nós ouvimos, diversos pregadores ministrar. Mas esse texto, ele tem falado muito comigo ao longo desses dias, eu tenho ruminado essa palavra, e essa palavra, o Espírito Santo de Deus, ele tem entrado no meu coração de uma forma poderosa. Nós estamos vivenciando mais um ano, 2026, e não tem como nós vivenciarmos, irmãos, dias da nossa vida, se nós não tivermos uma mente transformada. Então o tema da mensagem hoje é mente transformada. Esse é o tema da minha mensagem hoje aqui neste altar. Irmão, mas quando nós olhamos para dentro desse texto, é importante a gente pegar o fundamento, o porquê que o apóstolo Paulo chega nesta palavra. O interessante é que a carta escrita aos Romanos, ela é uma carta muito poderosa, é a melhor carta, vamos colocar assim, que Paulo vai escrever. É uma carta teologicamente muito poderosa, muito completa. O interessante é que a carta aos Romanos, ela foi escrita, irmãos, em 57 depois de Cristo. O apóstolo Paulo, quando vai escrever a carta aos Romanos, o apóstolo Paulo está na sua terceira viagem
missionária pregando a palavra de Deus. Mas o contexto que Paulo vai escrever esta carta me chama muita atenção. Por quê? Porque Paulo, irmãos, ele não vai fazer algo premeditado, mas é algo que o Espírito Santo de Deus vai conduzi-lo a fazer. Porque Paulo, quando ele vai escrever a carta aos Romanos, Paulo ele está em Corinto. Mas o interessante é que Paulo ele está com uma missão. E qual é a missão, presbítero Leônidas? Paulo ele está juntando ofertas para levar para Jerusalém. E o apóstolo Paulo ele está, irmão, indo nas igrejas, irmãos. O interessante é que ele vai na igreja de Acá, ele iria na igreja de Bereia, Tessalônica, Filipos, para juntar uma oferta generosa para levar para Jerusalém. Porque ele sabe que os irmãos de Jerusalém precisavam daquela oferta para poder ajudar a igreja, na manutenção da igreja. Isso aqui me chama muito a atenção, porque o apóstolo Paulo ele vai cumprir algo que verdadeiramente é o amor, porque Paulo não está pensando nele, mas ele está pensando no seu próximo. Então Paulo, quando ele passa nas cidades para juntar oferta, ele para ali, irmãos, em Corinto. Mas o interessante é que aquela igreja que foi fundamentada, que foi cuidada por Paulo, que foi levantada por Paulo, o apóstolo Paulo tem uma missão para ir para Jerusalém, mas porém ele não vai naquele período. Por quê? Porque ele vai passar ali cerca de 3 meses ali em Corinto. Por quê? Porque era inverno, e para poder, irmão, viajar no inverno era difícil, e o apóstolo Paulo ele sabe disso, porque nós quando lemos, irmão, sobre o apóstolo Paulo ele vai vivenciar alguns naufrágios na sua vida. Então Paulo ele sabe o que é viver um naufrágio dentro de um mar. Então Paulo ele vai ficar ali por alguns cerca de 3 meses. Mas o interessante é que o Espírito Santo de Deus faz chegar aos ouvidos de Paulo, irmão, que a igreja de Roma está passando um período difícil. E que período é esse, presbítero Leônidas? Está sendo, irmão, um período difícil na igreja, porque a igreja de Roma está vivendo dissensão, a igreja de Roma está vivendo uma confusão, a igreja de Roma está vivendo um racha ali em Roma. Por quê? Porque os gentis, irmãos, e os judeus cristãos não estão se entendendo. Então o apóstolo Paulo, irmão, o Espírito Santo de Deus vai tocar no coração do apóstolo Paulo para escrever uma carta muito poderosa, porque Paulo está ali, irmão, em Corinto, mas o Espírito Santo de Deus está falando com ele. O interessante é que Paulo nunca pisou em Roma, Paulo nunca esteve na igreja de Roma, melhor dizendo, Paulo nunca conviveu com a igreja, irmão, aos romanos. O interessante é que os apóstolos de Cristo também não conviveram dentro da igreja de Roma, mas tem alguém poderoso que está lá na igreja de Roma e está vivenciando, vendo tudo que está acontecendo naquele lugar. E quem é, presbítero Leônidas? É o Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito Santo de Deus que está aqui nas Boas Novas, irmão, no ano de 2026, 21 séculos passados, é o mesmo Deus que está lá também, irmão, no passado, e Ele está olhando aquele contexto, aquela confusão, mas o Espírito Santo de Deus, ele é tão poderoso. Por quê? Porque aquilo que o homem não consegue ver, ele consegue ver, porque o Espírito Santo, ele está cuidando da igreja, irmão, nos mínimos detalhes. Então o Espírito Santo vai tocar no coração de Paulo, para ele escrever uma carta para Roma, e sem ele estar no convívio da igreja, o Espírito Santo de Deus vai revelar o que ele quer tratar com a igreja. Isso aqui é interessante, sabe por causa de quê? Por que que esse racha acontece na igreja? O interessante, irmão, que quando nós vamos pegar os fatos históricos, o interessante é que o historiador romano Suetônio vai dizer
que em 49, irmão, vai ter uma migração, irmão. Os judeus cristãos vão ser expulsos de Roma, porque o imperador Cláudio vai tirar eles de Roma. Eles vão ser expulsos e por causa disso, muitos vão se espalhar. Mas o que me chama a atenção é que quando o imperador Cláudio morre, Nero vai tomar o poder. E quando Nero toma o poder, o interessante é que ele, irmão, vai embargar essa lei. Então começam os judeus novamente voltar para Roma. Isso aqui é interessante, sabe por causa de quê? Porque os gentis que estão na igreja começam a liderar, começa a crescer dentro da igreja. Por quê? Porque eles não obedecem mais às leis dos judeus. Eles não obedecem às leis, e os judeus queriam impor isso para os cristãos gentios. Isso aqui é interessante, sabe por causa de quê? Porque Paulo, quando vai escrever a carta aos romanos, ele vai tratar esse assunto, sabe por causa de quê? Porque ele vai tratar um assunto da igreja, porque eles estavam com foco em cada um querer fazer o que quer. Mas porém, Paulo, quando escreve, irmão, a carta aos romanos, o interessante é que o assunto principal é o poder do evangelho. Porque Paulo, quando ele olha para Roma, ele vê um local, irmão, proeminente. Porque o Império Romano era um local aonde ali na capital poderia ser pregado o evangelho e ser levado às fronteiras, irmão. Porque Paulo, ele tinha como estratégia e não chegar somente na capital de Roma, mas ir para a Espanha, ir para a Europa, poder pregar o evangelho de Cristo. Então Paulo, olhando para aquele cenário, ele vai tratar um assunto principal. E o interessante é que Romanos, no capítulo 1, versículo 16 e 17, vai tratar esse assunto. A mídia pode colocar para nós, a igreja, para nós lermos junto, se der. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Consegue? Que diz assim o texto: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá de fé. O interessante é que quando nós olhamos para dentro desse texto, o assunto principal que Paulo vai tratar é o poder do evangelho de Cristo, o poder da palavra de Deus. O que Paulo vai tratar é com a igreja que eles não deveriam estar perdendo tempo, irmão, vivendo em dissensão, em problema, um querendo fazer algo, outro querendo fazer outro. Sabe por causa de que o foco deles deveriam ser na palavra de Deus? Por quê? Porque a palavra de Deus seria o centro para que vidas fossem transformadas. Isso aqui me chama a atenção dentro da palavra de Deus, e aqui eu quero aplicar isso na minha vida e na tua vida. Nós não devemos perder tempo com as coisas desse mundo, nós não devemos perder tempo com aquilo que nos atrapalha, irmão, na nossa vida com Deus. Nós não podemos perder tempo com aquilo, irmão, que vem para nos tirar do centro da vontade de Deus. Sabe por quê? Porque, irmão, o nosso foco ainda é a palavra de Deus. Sabe por causa de quê? Porque é a palavra de Deus que traz libertação para nossa casa, é a palavra de Deus que traz libertação para o teu esposo, é a palavra de Deus que traz transformação para o teu filho, é a palavra de Deus que te sustenta nos dias maus, é a palavra de Deus que te mantém de pé, é a palavra de Deus que nos faz vivermos o propósito que Deus já traçou para a nossa vida. Nós não podemos ficar perdendo tempo, até porque quando nós olhamos para o nosso cenário atual,
Esse cenário fala muito conosco, porque nós podemos perceber que os valores da sociedade onde nós estão invertidos. O certo virou errado, e o errado virou certo. Então Paulo ele vai enfatizar no seguinte, que a igreja de Roma deveria viver o evangelho da justiça de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, porque a justiça de Deus ela nunca falha. A justiça de Deus, irmão, quando nós olhamos para dentro, irmão, da palavra de Deus, toda a palavra de Deus, ela está centralizada na sua justiça. Qual é a justiça de Deus? É o caráter de Deus, porque em quem nós devemos nos espelhar? Nós devemos nos espelhar a cada dia em Cristo, para que nós possamos viver uma vida santa, uma vida honesta, uma vida de santidade, irmão, uma vida, irmão, de espiritualidade, uma vida de poder em Deus. Sabe por causa de quê? Porque a justiça de Deus, irmão, é que irá nos conduzir a uma vida eterna. Porque quem vive a justiça de Deus não erra. Oh, Espírito Santo de Deus. Mas presbítero Leandro, nós somos falhos, presbítero Leandro. Sim, mas quando nós focamos na justiça de Deus, dentro da palavra dele, irmão, eu tenho uma plena certeza, eu posso falar para você, que nós iremos viver todos os dias, nos esforçando para viver o melhor para Deus. Por quê? Porque quem vive a justiça de Deus não tem prazer no pecado, não tem prazer na iniquidade, não tem prazer no erro, não tem prazer em viver aquilo que é do mundo. Sabe por causa de quê? Porque quem não vive a justiça de Deus, ele fomenta a ira de Deus. Mas que ira é essa, presbítero Leandro? Aquele que tem prazer em viver na iniquidade, irmão, ele está vivendo a ira de Deus. Sabe por causa de quê? Porque a qualquer momento Deus irá arrebatar a sua igreja, e a ira de Deus virá sobre a terra. O interessante é que esse texto ele fala muito conosco, porque nós nos perguntamos, mas como, presbítero Leônidas, eu consigo viver a justiça de Deus? Como eu consigo viver essa justiça que Deus quer? Como eu consigo me esforçar para viver a justiça de Deus? Porque todos nós somos homens falhos. De repente você vai sair dessa porta para fora, eu vou sair, e de alguma forma nós podemos falhar. Nós podemos tomar uma atitude, uma palavra, nós podemos fazer algo que nós vamos errar. Mas a palavra de Deus, ela nos diz que nós devemos nos esforçar todos os dias para vivermos de acordo com como Cristo quer. E como que nós vamos viver essa justiça? Aí entra o que nós lemos aqui, em Romanos capítulo 12, versículo 1, nós entramos dentro da mensagem. Nós saímos de uma breve introdução para dentro da mensagem. O interessante é que o texto ele vai dizer, portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Nós só vamos conseguir viver a justiça de Deus
se nós tivermos uma mente renovada de acordo com como Cristo quer. E esse texto me chama muita atenção, porque nós só vamos conseguir viver a justiça de Deus de forma santa, pura, nos esforçando cada dia para obedecer a palavra de Deus. E alguns de nós não conseguem viver uma mente renovada, porque muitas das vezes nós continuamos cometendo os velhos erros. Observe o seguinte: no dia 31, já prestou atenção? A gente ora, aí a gente dobra o joelho, a gente fala assim, ó, não vou cometer o mesmo erro de 2025. Pedrão, não vou cometer mais o mesmo erro. Esse ano eu vou me cuidar em 2026, vou cuidar da minha saúde. Esse ano vou deixar minha saúde em dia, vou diminuir os quilinhos, vou cuidar do coração. Esse ano eu vou fazer meu check-up no médico. A gente começa a fazer um monte de promessa. Esse ano eu vou cuidar da minha saúde emocional. Esse ano eu não vou ser mais ansioso. Senhor, eu não vou ser ansioso. Eu não vou me preocupar demais. Jesus, eu não vou. Senhor, eu não vou. O mundo pode estar caindo. Eu vou fingir que nada está acontecendo. A gente começa a falar essas coisas. Esse ano não, esse ano, Jesus, eu já terminei minha faculdade, já tem 3, 4, 5 anos. Esse ano eu vou fazer minha pós. Esse ano eu vou fazer minha pós-graduação. Esse ano eu vou fazer aquele curso técnico para me crescer na minha empresa. Esse ano eu vou fazer um investimento na minha empresa que eu nunca fiz. Vou fazer algo novo, vou estudar, vou voltar a fazer faculdade. Já passou janeiro, já passou fevereiro. Você não consegue acordar cedo para se cuidar do seu corpo. Você não consegue acordar cedo para ler a Bíblia. Não consegue ter uma vida de oração. No teu trabalho você está procrastinando. Você não está conseguindo crescer. Você falou tanta coisa. Mas por que não mudou? Porque a sua mente não foi renovada. E assim também é na nossa vida espiritual. Muitas das vezes a gente fala, não, esse ano eu vou crescer mais na palavra, esse ano eu vou viver mais vida de oração, esse ano eu vou crescer espiritualmente, esse ano eu vou fazer tudo novo. Hoje é dia 24 de fevereiro. Te faço uma pergunta. E aí? Você está fazendo tudo aquilo que você falou que ia fazer? Oh, Espírito Santo de Deus. Vou usar uma didática aqui simples para poder você entender. Se eu tiver um iPhone aqui agora, tem uma galera que gosta de iPhone, um telefone top, né, irmão? Vamos botar assim um telefone top. Eu tenho um iPhone aqui agora, Pedro. Aí eu vou pegar o iPhone aqui agora, descer meu celular aqui. Eu estou com um iPhone que foi lançado primeiro em 2007. Imagina, eu estou com um telefone aqui, um iPhone que foi lançado em 2007. Câmera dele de 2 megapixels. Hoje a gente tem a tecnologia G5, né? Na época, lá onde que ele foi lançado, ele só tem a tecnologia G2. Eu estou com o iPhone aqui para te vender. Quando ele foi lançado, ele custava, vamos converter em reais, R$3.000. Se eu quiser te vender esse telefone agora, você compra? Sim ou não? Sim ou não? Responde. Hã? Não.
Pedrão, vem cá, por gentileza. Ó, vamos ver aqui por que o Pedro não vai comprar esse telefone que eu quero vender para ele. Ó, eu estou com iPhone, eu sou vendedor, hein? Sou vendedor. Ó, estou com iPhone 2007. Na caixa, na relíquia. Quero te vender R$3.000. Tu vai comprar? Não. Por que tu não vai comprar? O tempo desvalorizou ele. Só isso? Lançaram outras tecnologias. Não quero. Eu quero desse ano. Quer desse ano? Tá, beleza. Vamos lá. Estou com o iPhone 2017, então, para você. Pro Max, 3 câmeras, 18 megapixels, só na frontal, na frontal, não é nem na traseira. Vou te vender por R$3.000. Você quer ou não? Também não quero. Pro Max, R$3.000. Não quero. Por que você não quer? Já se passaram mais de 5 anos de telefone. Não, é o 17 agora. Não quero. Não quero. Por que você não quer? O tempo desvalorizou e tem coisa melhor no mercado. Show. Pode sentar. Isso aqui é uma didática bem simples para você entender. Você nunca iria comprar um telefone com uma tecnologia atrasada. Por quê? Porque você quer uma tecnologia renovada, atual. Porque você quer a melhor câmera para a atualidade. Você quer a melhor memória para a atualidade. Você quer o melhor design da atualidade para quando você puxar o teu telefone e as pessoas olharem e vão falar assim, nossa, ele tem um iPhone do ano. Agora, se você não tem coragem de comprar um telefone obsoleto com uma tecnologia obsoleta, por que você quer viver uma vida obsoleta sem renovar a sua mente espiritual, a sua mente familiar, a sua mente na palavra? Por que você ainda quer continuar vivendo com as meras manias do ano de 2025, se já se passou 2026, se nós estamos em 2026? Por que você ainda quer viver com as mesmas práticas de 2 anos atrás, 3 anos atrás, 4 anos atrás, 10 anos atrás, e você ainda quer viver em 2026, diante da presença de Deus, com as mesmas velhas práticas? Por quê? Porque você ainda não deixou, vamos botar no contexto, nós ainda não deixamos o Espírito Santo de Deus renovar a nossa mente. Sabe por causa de quê? Porque nós, irmãos, o nosso corpo, a nossa mente, gosta de viver na mediocridade. E o que é mediocridade, Leônidas? É viver, irmão, na média, quando Jesus te chamou para viver acima da média. Então nós devemos, irmãos, ter uma mente renovada. Eu não tenho como, irmão, viver para Cristo sem uma mente renovada. É o que Paulo está querendo dizer à igreja de Roma. Para de perder tempo com confusão, disse-me disse. Para de perder tempo com as velhas práticas. Para de perder tempo com confusão, enquanto tem gente precisando ouvir a palavra de Deus. Sabe por causa de quê? Palavra de Deus é poder na terra. É isso que Paulo está querendo dizer à igreja de Roma. Mas olha isso aqui. Nós estamos no ano do avivamento. O interessante é que quando eu olho para esse texto, os apóstolos não pregaram lá em Roma. Paulo não foi lá para poder fundar a igreja. Não foi. Mas teve um crente, Jesus, que lá no tempo de Pentecostes ouviu Pedro pregar, sentiu o poder da presença do Espírito Santo, e foi lá para Roma, irmão, e lá fundou a igreja. Jesus, por quê? Porque bastou um cheio do poder, da autoridade do Espírito Santo de Deus para mudar aquele lugar. E é assim que Deus quer na nossa vida, porque quando nós vivemos uma mente renovada, cheio da presença
presença do Espírito Santo, nós contagiamos o ambiente aonde nós estamos. Nós, irmão, não queremos viver uma vida rasa, irmão, apenas na média, mas nós nos esforçamos todos os dias para viver acima da média. E nós sabemos que é assim em todas as áreas da nossa vida. É no trabalho, é na família, é na empresa, em todos os lugares é assim. Então, quando eu pego essa palavra, transformação de mente é metanoia. Esse é o significado no grego. Só que nós não podemos confundir, tá? Metanoia, que é mudança de mente, com uma mudança somente de opinião. A questão aqui que se trata aqui no texto, não é eu falar alguma coisa que você tem uma opinião formada e você mudar porque eu falei. Porque mudar a opinião é uma coisa, e você vai continuar vivendo aquilo que você está vivendo. Agora, a mudança de mente é diferente, é mais profundo. Porque é nós vivermos um arrependimento genuíno. É nós mudarmos as nossas atitudes. É nós largarmos os velhos hábitos que não nos fazem crescer. Os velhos hábitos que nos atrapalham, irmão. Os velhos hábitos que nos atrapalham de nós avançarmos na nossa vida. Porque o que nos atrapalha, irmão, de nós avançarmos, é quando nós cultivamos velhos hábitos. Os velhos hábitos, irmão, é que nos fazem, irmão, a continuar a viver uma vida de procrastinação, ou seja, é vivermos na mesma coisa, ou seja, estamos numa mesmice, não mudamos. Porque metanoia não é sentir culpa, é pensar e agir diferente. Então nós precisamos agir diferente, nós precisamos mudar o nosso comportamento, nós precisamos, irmão, ter essa força de vontade em Cristo. O interessante, irmão, que quando nós falamos em mudança de mente, a gente está falando num todo. A gente está falando não só nas atitudes, não só na mente, mas no corpo, em tudo, em todas as áreas da nossa vida. Porque quando nós olhamos, para a biologia, a gente sabe que o corpo ele é constituído de células, de água, de órgãos, tendões. Então, quando a gente pega a biologia, a anatomia do corpo, a gente vai perceber isso. Mas aqui nós não estamos falando só de mudança de corpo. Quando nós falamos no todo, porque humanamente a biologia vê um homem físico. Mas quando nós batemos e afundamos mais o prego, a gente sabe que é muito mais que isso. A gente sabe que é muito mais que isso, porque o homem, irmão, ele não é só corpo, ele é alma. O homem não é só alma, ele também é espírito. Isso aqui mexe muito comigo, sabe por causa de quê? Porque, irmão, uma coisa é você olhar o exterior, outra coisa é você olhar para dentro do homem, aquilo que é invisível, que o homem não pode ver. Uma coisa é você olhar o corpo, mas Deus, irmão, quando nos forma, Ele nos faz muito mais profundo do que nós somos. Por quê? Porque no corpo você sente fome, no corpo você sente dor, no corpo você sente frio, no corpo você sente as coisas externas nesse mundo, mas interior, na alma, você sente aquilo que está dentro. E o que é, presbítero Leônidas? É sentimento, é emoções, irmão, são decisões que você precisa tomar, é uma consciência que você precisa ter, é a formação da tua personalidade. Então é muito mais profundo a nossa mudança de mente. Ela precisa mudar o nosso corpo,
mas precisa mudar a nossa alma. O profundo da nossa alma, os nossos sentimentos. E quando nós cravamos o prego mais fundo, aí nós entramos no Espírito. Porque o Espírito nos conecta a Deus. O Espírito nos leva no transcendente. O Espírito vai nos levar, irmão, no transcendente de Deus. Porque humanamente quem pode dizer, irmão, como que você consegue sentir uma presença que você não vê? Como você consegue, irmão, ouvir uma voz espiritual que você não vê? Como que pode você sentir o cuidado de algo que você não vê? Como pode você saber que tem algo maior do que nós aqui? Se você não vê, sabe o que é isso? É quando nós temos uma mudança de mente espiritual. Nós sabemos que não é só essa carne, mas é muito mais que isso, irmão. Transcende essa terra. Por quê? Porque é no espiritual, é no maior, é chegando aquilo que Deus quer para a nossa vida. Por quê? Porque quando nós olhamos para esse texto, nós podemos perceber que o corpo sente, a alma pensa e o espírito discerne. Agora fica uma pergunta: como nós estamos vivendo a nossa vida? Falar igual o pastor Eliseu, de 0 a 10, qual a nota que você dá para você? Será que nós estamos vivendo uma mudança verdadeira, genuína? Ou nós ainda continuamos, irmãos, com uma mente obsoleta, sem ter a transformação e cumprindo o propósito que Cristo quer para nós? Essa pergunta, ela mexe conosco, sabe por causa de quê? Porque quando nós falamos de transformação de mente, é nós estarmos alinhados no mesmo propósito de Deus para a nossa vida. É nós estarmos alinhados naquilo que Deus quer para a nossa vida. Eu não sei como você tem vivido, irmãos. Isso aqui, irmão, mexe muito conosco, sabe por causa de quê? Porque hoje eu quero pregar uma palavra de Deus aqui nesse altar, e essa palavra de Deus aqui me confronta também. Nós precisamos melhorar a cada dia, mas não é melhorar só em palavras, nós precisamos nos esforçar a cada dia para ser alguém melhor. Nós precisamos nos esforçar a cada dia para dar o melhor para Deus, irmão. Nós precisamos nos esforçar a cada dia para ser o melhor esposo, uma melhor esposa, o melhor pai, irmão, o melhor filho. Nós precisamos nos esforçar a cada dia para poder, irmão, ser o melhor colaborador para a nossa empresa. Nós precisamos a cada dia ser o melhor obreiro, irmão, na casa do Senhor, ser o melhor cantor na casa do Senhor, o melhor músico na casa do Senhor. Nós precisamos a cada dia, irmão, nos esforçar para cuidar da nossa saúde, nos esforçar para poder, irmão, crescermos profissionalmente, irmão, espiritualmente, mas sem uma mudança de mente isso não vai acontecer. Eu não estou aqui, irmão, essa palavra é para nos achacoalhar por dentro. Eu não estou aqui para apontar para você e dizer como que você tem que viver, para dizer como você tem que cuidar da tua família, não. Eu não estou aqui para poder apontar para pecado, não. Eu estou aqui para pregar uma palavra genuína, que nós precisamos melhorar a cada dia. Porque eu não consigo dar um culto racional para Cristo se eu não tiver uma mente transformada. Meu Deus. Sabe por causa de quê? Porque culto racional é muito mais que nós viemos aqui adorar o Senhor. Isso aqui é um culto racional? É. Nós viemos aqui ouvir a palavra do Senhor?
Sim, nós viemos adorar o Senhor, cantar para o Senhor, sim, mas o culto racional de uma mente transformada é muito mais que isso. Sabe por causa de quê? Porque você saiu da tua casa, você passa 1h30 aqui somente. Porque tem gente que, irmão, vem na igreja uma vez na semana. Tem gente que muitas das vezes, por causa do trabalho, não consegue vir dia de semana, só consegue vir no domingo. E quando nós passamos aqui dentro, muitas das vezes, é 1h30, 1h40, quando estica um pouquinho, 2 horas. Mas quando nós passamos para pensar em 6 dias da semana, nós passamos cerca de 142 horas, irmão, lá fora vivendo a nossa vida. E como nós estamos entregando o nosso culto racional lá fora, irmãos. Porque tem gente que acha que vive demais na igreja. Aqui a gente entrega o mínimo. Para quem vem uma vez na semana, é só 1h30. Mas a gente passa 144, 142 horas lá fora, irmão, no nosso trabalho, no seio da família, com nossos amigos, no seio da parentela. Nós passamos, irmão, mais tempo lá fora. E como nós estamos dando nosso culto racional, é de uma mente transformada, irmão, ou de uma mente que não está transformada em Cristo Jesus. Fica uma reflexão para nós. Hebreus capítulo 13, versículo 16 vai dizer, nos diz que Deus se agrada que os que adoram com prática, com prática, não somente de lábios. Sabe por causa de quê? Já viu aquele ditado? Às vezes a boca fala aquilo que está cheio, seja bom ou seja ruim. Muitas das vezes a gente só adora de lábios. Às vezes é por uma emoção. Às vezes é porque o pregador falou. Às vezes é porque um louvor te tocou. Mas não pode ser só nos lábios. Quem tem uma mente transformada, adora nas suas ações, nas suas atitudes. Porque o texto vai dizer que Deus, Ele ama aquele que vive não somente adorando com lábios, mas com a prática. Romanos capítulo 6, versículo 4 vai dizer, hoje vivemos vivos no meio de mortos. Sabe por causa de quê? Porque nós fomos transformados. E todo aquele que vive uma mente transformada, uma vida transformada, ele passou de morto para vivo. Oh, Espírito Santo de Deus. E hoje nós vivemos no meio de mortos. Porque nós vemos tudo que está acontecendo no nosso cenário atual. Nós vemos isso no carnaval, né? O carnaval mostra muito como a sociedade está. O Big Brother, então, para quem assiste, é pior ainda. Mostra onde o ser humano chegou. Se coloca de pé em nome de Jesus.